Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Olha lá, se você não conseguiu resolver o exercício lá da apostila, vamos dar uma olhadinha aqui numa maneira de resolver. E aí, você tenta refazer o seu. Certamente você vai ter um sucesso maior, tá legal? Olha só, o enunciado diz assim, ó. Se o ponto A tem essas coordenadas A-2 e menos A, então assim, voltando, se o ponto A, que é esse aqui, pertence a bissetrizes do primeiro e terceiro quadrantes, então o ponto B, que tem coordenadas 1 menos A e 5, pertence. Então, dá essas informações no enunciado e aí diz, olha, dada essa condição do ponto A, o ponto B pertence a quem? Ao eixo X, ao eixo Y, à bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes, à bissetriz do segundo e quarto quadrantes, ou nenhuma resposta anterior. É isso daí. Vamos ver então. Bom, a informação que nós temos é essa, ó, que o ponto A, né, tem essas coordenadas, pertence à bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. E aí você lembra, né, que esse daqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, não é isso? E o ponto A, que tem essas coordenadas, pertence à bissetriz dos primeiros e terceiro. Então, bissetriz, ó, que vai estar aqui no primeiro, ó, e no terceiro quadrante. Você lembra que a bissetriz ela é uma semi-reta que ela divide um ângulo ao meio, não é verdade? Então aqui nós tínhamos um ângulo reto de 90 graus e essa bissetriz divide esse ângulo em dois ângulos de 45 graus. Tá legal? Divide ao meio, então essa é a definição da bissetriz. E diz então que esse ponto A pertence a essa bissetriz. O ponto A vai estar aqui em algum ponto dessa bissetriz. Ele não diz exatamente aonde. Tudo bem? É isso que se sabe. Agora você lembra também que para construir essa bissetriz, nós temos que ter valores de x e de y. E você lembra o que acontece com a bissetriz? Olha só, se atribuímos valores aqui para o eixo x, ó, 1, 2, 3 e 4, e também para o eixo y, 1, 2, 3 e 4, olha lá, por exemplo, né? Qualquer ponto que você pegar da reta, vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo, ó. Se nós pegarmos esse ponto, é que não ficou muito legal a nossa reta aqui, né? Vamos dar uma arrumada nessa bissetriz, só para ficar mais fidedigna, tá legal? Para poder te explicar melhor. Se bem que você já lembra, né? Do exercício lá, um dos anteriores, que tratava sobre isso, ó. Essa parte do plano cartesiano tem 90 graus. Então vamos dividir em 45 graus, só para ficar certinho, ó. 30, 40, 45 graus está aqui, o nosso transferidor. Então a bissetriz, só corrigindo, ela tem que dividir ao meio, né, esse ângulo de 90 graus, senão não vai ser uma bissetriz, tá certo? Olha lá, ó. Essa é a bissetriz que estará no primeiro e terceiro quadrantes, então. E agora, por exemplo, se você pegar um ponto aqui, nessa bissetriz, olha só o que acontece. X vale 1, Y vale 1. Se você pegar esse ponto, ó, o X vale 2 e o Y vale 2. Enfim, para o ponto pertencer a essa semi-reta, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares 1 e 3, é necessário que os valores de x e y de cada ponto delas sejam iguais. Olha lá, 1 para x, 1 para y, 2 vai juntar com 2, 3 vai ligar com 3 e assim sucessivamente, né? Então isso nos informa o seguinte, nesse ponto A, aqui, antes da vírgula, é o valor de x e depois da vírgula o valor de y. Tá legal? E como eles devem ser iguais, devem ter o mesmo valor os pontos da bissetriz, então ele está informando que A menos 2, vamos colocar aqui, ó, que A menos 2 tem que ser igual a menos A. Olha só, saindo dessa informação, montando a equação, nós vamos descobrir o valor de A, dada a condição informada aqui. Para isso, olha, vamos passar para o lado esquerdo, o primeiro membro, o A, e para o segundo, quem não tem A, tá legal? E um atalho, né, diz que esse A aqui, ó, que é negativo, pode passar positivo.
então ele passa para cá positivo. E esse 2 que é negativo, pode passar positivo. Claro que isso é um atalho, ok? Na sequência, A mais A vai ficar 2A igual a 2. E daqui a gente define que o A vai ser igual, então, a 2 dividido por 2. E o A vai ser igual a 1. Né? Usamos o atalho aqui de que 2 está multiplicando e pode passar dividindo. Tá lá, ó. Com as informações que foram dadas para o ponto A, nós descobrimos que o A vale 1. Para que fiz isso, né? Porque, na verdade, nós temos que saber a informação do ponto B. Esse ponto B pertence a qual dessas opções aqui? Só que o ponto B tem uma incógnita lá, que é o A. Para descobrir aonde está o ponto B, tem que saber o valor de A. Porque alterando o valor de A, também vai alterar a posição do ponto B. Tá legal? Dessa informação B, nós temos o seguinte, olha lá, que 1 menos A e 5 são as coordenadas do ponto B, ok? Esse A, nós sabemos que ele vale 1. Então, daqui, podemos trocar o A por 1. Então, fica esse 1 menos 1 e do outro lado 5. Olha lá, tudo isso, né, dentro do par ordenado. 1 menos 1 aqui vai ficar 0 e ali fica 5. Olha lá, chegamos ao par ordenado de coordenadas 0 e 5. Lembrando que o primeiro número aqui é referente ao eixo x e o segundo ao eixo y. O que acontece quando um ponto, nesse caso o ponto B, ó, tem o x valendo 0? A abscissa dele não existe, é 0. Isso indica que o ponto B vai estar no eixo y, que é o eixo das coordenadas. Olha lá, se o ponto B tem como coordenadas 0 e 5, então 0 para x, 5 para y. Vou aumentar um pouquinho o gráfico aqui, só para fazer esse esboço, né? Para ficar mais claro. Ó, vamos subir um pouquinho, mesmo sem régua, só para você poder entender melhor. Depois que descobriu o valor do A aqui, que era 1, nós substituímos e chegamos a essas coordenadas para o ponto B. 0 para x, 5 para y. 0 para x não preciso marcar, marco o y valendo 5. Eixo y está aqui, vale 5. Essa é a posição do ponto B. Ou seja, o ponto B procurado, ele vai pertencer a esse eixo, que é o eixo y, eixo das ordenadas. Vamos ver. Eixo x não, ao eixo y. Legal, está aqui. Resposta certa, alternativa B. Bem tranquilo de ser resolvido, né? Bom, esse está corrigido, esse está pronto. Se você não entendeu alguma coisa, volta um pouquinho o vídeo. Você vai poder entender, ou melhor, rever esse vídeo quantas vezes você precisar. Você tem o privilégio de ter um professor particular à sua disposição, hein? Um grande abraço, até mais.